capítulo 14 de segundo livro de Samuel. Abisalão volta para Jerusalém. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Abisalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo, e se como mulher que há já muitos dias está de luto por algum morto. Apresenta-te ao rei e fala-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: salva-me, ó rei. Perguntou-lhe o rei: que tens? Ela respondeu: sou mulher viúva, morreu meu marido. Tinha tua serva 2 filhos, os quais brigaram entre si no campo, e não houve quem os apartasse. Um feriu ao outro e o matou. Eis que toda a parentela se levantou contra a tua serva e disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão para que o matemos, em vingança da vida de quem ele matou, e para que destruamos também o herdeiro. Assim apagarão a última brasa que me ficou, e de sorte que não deixe a meu marido nome, nem sobrevivente na terra. Disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu darei ordens a teu respeito. Disse a mulher tecoíta ao rei: a culpa, ó rei, meu senhor, caia sobre mim e sobre a casa do meu pai. Ó rei, porém, e o seu trono sejam inocentes. Disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. Disse ela: ora, lembra-te, ó rei do Senhor, teu Deus, para que os vingadores do sangue não se multiplique a matar e extermine meu filho. Respondeu ele: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos do teu filho. Então disse a mulher: permite que a tua serva fale uma palavra contigo, ó rei, meu senhor. Disse ele: fala. Prosseguiu a mulher: por que pensas tu do outro modo contra o povo de Deus? Pois impronunciado, ó rei, esse juízo condena-se a si mesmo, isso que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra que já não se pode juntar. Pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Se vim agora falar essa palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou, pois dizia a tua serva: falarei ao rei, porventura ele falará segundo a palavra da sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que intenta destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. O Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço que não me encubras o que eu te perguntar. Respondeu a mulher: pois fale ao rei, meu senhor. Disse o rei: não é certo que a mão de Joabe anda contigo em tudo isso? Respondeu ela: tão certo como vive a tua alma, ó rei, meu senhor. Ninguém se poderá desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito. Porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, foi ele quem me ditou a tua serva todas essas palavras. Para mudar o aspecto deste caso, foi que o teu servo Joabe fez isto. Porém, sabe, meu senhor, segundo a sabedoria de um anjo de Deus, para entender o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi a teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Abisalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra e abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Abisalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para a sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Abisalão para a sua casa e não viu a face do rei. A beleza de Abisalão. Não havia, porém, em todo Israel homem tão celebrado por sua beleza como Abisalão, da planta do pé à alta da cabeça. Não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isso se fazia no fim de cada ano, porquanto muito lhe pesava. Seu peso era de 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Abisalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. Esta era a mulher formosa à vista. Abisalão admitido à presença de Davi. Tendo ficado Abisalão 2 anos em Jerusalém, e sem ver a face do rei, mandou ele chamar a Joabe para o enviar ao rei, porém ele não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas ainda não quis ele vir.
Então disse aos seus servos: vede ali o pedaço de campo de Joabe pegado ao meu, e tem cevada nele, ide e metei-lhe fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou e foi à casa de Absalão e lhe disse: por que meteram fogo aos teus servos no pedaço de campo que é meu? Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te dizendo: vem cá, para que te envie ao rei a dizer para que vim de Jesur? Melhor me for estar ainda lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, se há em mim alguma culpa que me mate. Então Joabe foi ao rei, ele lhe disse, chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou a Absalão. Segundo Samuel, capítulo 15. A revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava-o e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Jesur, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me fizer tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvides o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não podemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos para tudo quanto determinar o rei, nosso senhor. Saiu o rei, e todos de sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidar da casa. Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele, também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram adiante do rei. A lealdade de Itaí. Disse, pois, o rei a Itaí, o geteu: por que irias também tu convosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem, já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faz voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade. Respondeu, porém, Itaí ao rei: tão certo como vive o Senhor e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Então disse Davi a Itaí: vai e passa adiante. Assim passou Itaí o geteu e todos os seus homens, e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo, e também o rei passaram o ribeiro de Cedron, seguindo o caminho do deserto. Zadok, Abiatar e Uzai voltaram para Jerusalém. Eis que Abiatar subiu, e também Zadok, com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus, puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, se achar eu graça aos olhos do Senhor, e ele me fará voltar para lá e me deixar ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Disse mais o rei a Zadok, o sacerdote: o vidente, tu
e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai, que me demorarei nos vales do deserto até que me venham informações vossas. Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando, tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: O Senhor, Senhor, peço-te que transtornes essa loucura, o conselho de Aitofel. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão: Eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Disse para Meaz, então, o conselho de Aitofel: Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes, todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícia de todas as coisas que ouvires. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Capítulo 16 do 2º livro de Samuel. Davi e Ziba. Tendo Davi passado um pouco além, dobrando o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mefibosete, com 2 jumentos albardados e sobre eles 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. Perguntou o rei a Ziba: Que pretendes com isto? Respondeu Ziba: Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei: Onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei: Eis que ficou em Jerusalém, pois disse hoje a casa de Israel: Me restituirá o reino de meu pai. Então disse o rei a Ziba: Teu é tudo que pertence a Mefibosete. Disse Ziba: Eu me inclino e ache eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Davi amaldiçoado por Simei. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando-o, dizia a Simei: Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de Belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do teu filho Absalão. Este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Então Abisail, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça, respondeu o rei. Que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria, porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: Eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita? Deixai-o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiu, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também Simei ia ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exausto ao Jordão e ali descansaram. Uzai professa lealdade a Absalão. Absalão, pois, e todo o povo, homem de Israel, vieram a Jerusalém, e com ele Aitofel. Tendo-se apresentado Uzai, o arquita, amigo de Davi, Absalão disse-lhe: Viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: É assim que é a tua fidelidade para com teu amigo Davi? Por que não foste com teu amigo? Respondeu Uzai a Absalão: Não, mas aquele a quem o Senhor elegeu, e todo este povo, e todos os homens de Israel, a ele pertencerei e com ele ficarei. Ainda mais a quem serviria eu? Porventura não seria diante de seu filho?
Como servi diante de teu pai, assim serei diante de ti. Absalão e as concubinas de Davi. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e, em ouvindo todo Israel que te fizesse odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho de Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Capítulo 17 de 2 Samuel. O conselho de Aitofel e de Husai. Disse ainda Aitofel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mãos, espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele, então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar, assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Diz, porém, Absalão: chamai agora a Husai, o arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Tendo Husai chegado a Absalão, este lhe falou, dizendo: desta maneira falou Aitofel: faremos segundo a sua palavra? Se não, fala tu. Então disse Husai a Absalão: o conselho que deu Aitofel desta vez não é bom. Continuou Husai: bem, conheces teu pai e seus homens, e sabes que são valentes, e são enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai, homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora estará de espreita em alguma cova ou em qualquer outro lugar. E será que caindo no primeiro ataque alguns dos teus, cada um que ouvir dirá: houve derrota no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o de leões, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é herói, e que homens valentes são os que estão com ele. Eu, porém, aconselho que a toda pressa se reúne a ti todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão, como a areia do mar, e que tu em pessoa vás no meio deles. Então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele como orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará em nenhum dos homens que com ele estão, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas daquela cidade, e arrastará-la-emos até o ribeiro, até que lá não se ache nenhuma só pedrinha. Então disseram Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Husai, o arquita, do que de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra Absalão. Disse Husai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel, porém assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passe esta noite no vale do deserto, mas passe sem demora ao outro lado, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Estavam Jotas e Aimás junto em Rogel, e uma criada lhes dava aviso. Eles iam e diziam ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Viu-os, porém, um moço e avisou a Absalão, porém ambos partiram logo apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos pilados de cereais sobre ela, assim nada se soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher daquela casa, disseram: onde está Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas. Havendo-os procurado, sem os achar, voltaram para Jerusalém. Mal se retiraram, saíram logo os dois do poço e foram dar aviso ao Davi, e disseram: levantai-vos e passai depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vós outros. Então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nenhum só havia que não tivesse passado o Jordão. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade, pôs em ódio os seus negócios, assim enforcou, morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Davi chegou a Manaim, Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, constituiu a Amasa em lugar de Joabe sobre o exército. Era Amasa, filho de certo homem chamado Itra,
o ismaelita, o qual se deitara com Abigail, filha de Naás, irmã de Zeruia, mãe de Joabe. Israel, pois, e Abisalão acamparam-se na terra de Gileade. A vitória do exército de Davi sobre o de Abisalão. Tendo Davi chegado a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e os trouxeram Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo Samuel, capítulo 18. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre ele capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou ao povo um terço sob o comando de Joabe, outro terço sobre o de Abisail, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sobre o de Itaí, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos peça socorro. Tornou-lhes Davi: o que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. Deu ordem ao rei de Joabe e a Abisaí a Itaí, dizendo: tratai com brandura o jovem Abisalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Abisalão. Saiu, pois, o povo ao campo e encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve de grande derrota, com a perda de 20.000 homens. Porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. A morte de Abisalão. Indo Abisalão, montando no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Abisalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez-a saber a Joabe e disse: vi Abisalão pendurado no carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: viste-o, por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? Esforçoso-me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me pesasse em mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisaí e a Itaí, dizendo: guardai-me, ó jovem Abisalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Abisalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe, feriram Abisalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta, e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Abisalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, Abisalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que estava no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Abisalão. Davi chora amargamente a morte de Abisalão. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Ahimaás: correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as 2 portas da entrada, subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro, e levantando os olhos viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela, e o disse ao rei. O respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria, então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só.
Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro parecer ser o correr de Aimás, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Gritou Aimás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimás: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou teu servo ao rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como aqueles os inimigos do rei, meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Capítulo 19 de 2 Samuel. Joabe reprova a Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastimando por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos que livraram hoje a tua vida e a vida de teus filhos e de tuas filhas e a vida de tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão tivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite. Maior mal te será isso do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo e todas as tribos de Israel andavam altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a que ungimos sobre nós, já morreu na peleja. Agora, pois, por que vós calais e não fazeis voltar o rei? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: falai aos anciãos de Judá, porque seríeis vós os últimos em tornar a trazer o rei para a sua casa, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou ao rei até a sua casa. Vós sois meus irmãos, sois meu osso, a minha carne, porque pois seríeis os últimos em tomar a trazer o rei? Dizei a Amasa: não és tu meu osso e minha carne? Deus me faça o que lhe aprouver, se não vieres a ser para sempre comandante de meu exército, em lugar de Joabe. Com isto moveu o rei o coração de todos os homens de Judá, como se fora um só homem, e mandaram dizer-lhe: volta ao rei, tu e todos os teus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. Judá foi a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei encontra-se com Davi. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazer-lhe passar a casa real e para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão. Ele disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres de que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém, mas os conserves, ó rei, em teu coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei, por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abisai, filho de Zeruia, e disse: não morreria, pois, Simei por isto havendo amaldiçoado a ungido do Senhor? Porém Davi disse:
Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei Simei: não morrerás. Ele o jurou. Mefibosete encontra-se com Davi. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. Tendo ele chegado a Jerusalém a encontrar-se com o rei, esse lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: albardarei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faz-me, pois, o que melhor te parecer. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem a tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei: porque ainda faz dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Disse Mefibosete ao rei: fique ele muito embora, contudo, pois já volto ao rei, meu senhor, em paz à sua casa. Barzilai encontra-se com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Respondeu Barzilai ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. 80 anos tenho hoje, poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que come e no que bebe? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que há de ser o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Com o rei irá o teu servo ainda um pouco além do Jordão, porque há de me retribuir o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo e morrerei na cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas eis aí o teu servo Quimã, passe ele com o rei, meu senhor, e faz-lhe o que bem te parecer. Respondeu o rei: Quimã passará comigo, e eu lhe farei como for do teu agrado, e tudo quanto desejares de mim eu te farei. Havendo, pois, todo o povo passado o Jordão e passado também o rei, este beijou a Barzilai e o abençoou, e ele voltou para sua casa. Dali passou o rei Gilgal, e Quimã passou com ele todo o povo de Judá, e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram ter com o rei e lhe disseram: porque te furtaram nossos irmãos, os homens de Judá, e conduziram o rei e a sua casa através do Jordão, e todos os homens de Davi com eles? Então responderam todos os homens de Judá aos homens de Israel: porque o rei é o nosso parente, por que, pois, vós irais por isso? Porventura comemos as custas, ou melhor, a custa do rei, ou nos deu algum presente? Responderam os homens de Israel aos homens de Judá e disseram: 10 tantos temos no rei, mas a nós nos toca Davi do que a vós outros. Por que, pois, fizeste pouco caso de nós? Não foi a nossa palavra a primeira para fazer voltar o nosso rei? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 20. A sedição de Seba e a sua morte. Então se achou ali, por acaso, um homem de Belial, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim, o qual tocou a trombeta e disse: não fazemos parte de Davi, nem temos herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. Vindo, pois, Davi para sua casa, Jerusalém, tomou o rei as suas 10 concubinas, que deixara para cuidar da casa, e as pôs em custódia, e as sustentou, porém não coabitou com elas, e estiveram encerradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. Disse o rei a Amasa: convoca-me para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresenta-te aqui. Partiu Amasa para convocar os homens de Judá, porém demorou-se, além do tempo que lhe fora aprazado. Então disse Davi a Abisai: mais mal agora nos fará Seba, o filho de Bicri, do que Abisalão, pelo que toma tu os servos de teu senhor
e persegue-o, para que não se ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então o perseguiram os homens de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Estes saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicre. Chegando eles, pois, a pedra grande que está junto a Gibeão, Amasa veio perante eles, trazia Joabe vestes militares e sobre elas um cinto, no qual presa aos seus lombos estava uma espada dentro da bainha. Adiantando-se ele, fez cair a espada. Disse Joabe a Amasa: Vais bem, meu irmão? E com a mão direita lhe pegou a barba para o beijar. Amasa não se portou com a espada que estava na mão de Joabe, e de sorte que este o feriu com ela no abdômen. Ele derramou por terra as entranhas. Não o feriu segunda vez e morreu. Então Joabe e Abisai, seu irmão, perseguiram a Seba, filho de Bicre. Mas um dentre os moços de Joabe parou junto de Amasa e disse: Quem está do lado de Joabe? Ia por Davi, siga Joabe. Amasa se revolvia no seu sangue no meio do caminho, vendo o moço que todo o povo parava, desviou Amasa do caminho para o campo e lançou sobre ele um manto, porque via que todo aquele que se chegava a ele parava. Uma vez afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguir Seba, filho de Bicre. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se juntaram todos e os seguiram. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão da altura do muro, e todo o povo que estava com Joabe trabalhava no muro para o derribar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: Ouve, dizei a Joabe, chega-te cá para que eu fale contigo. Chegando-se ele, perguntou-lhe a mulher: És tu Joabe? Respondeu: Eu sou. Ela lhe disse: Ouve as palavras da tua serva. Disse ele: Ouço. Então disse ela: Antigamente se costumava dizer: Peça-se conselho em Abel, e assim dava cabo das questões. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras destruir uma cidade e uma mãe em Israel. Por que, pois, devorarias a herança do Senhor? Respondeu Joabe e disse: Longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim, porém um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei, contra Davi: Entregai-me só este, e retirai-me ele da cidade. Então disse a mulher a Joabe: Eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta e se retiraram da cidade, cada um para sua casa, e Joabe voltou a Jerusalém a ter com o rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel, e Benaia, filho de Joiada, da guarda real. Adorão, dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados, Josafá, filho de Ahilude, era o cronista. Seva, o escrivão, Zadok e Abiatar, os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Vingados os Gibeonitas, capítulo 21 do segundo livro de Samuel. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: há culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gibeonitas. Então chamou o rei os Gibeonitas e lhes falou: os Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas dos restos dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os Gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faças? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. De seus filhos, se nos deem 7 homens para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houver entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai,
Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, a concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jontas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jontas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jontas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelá, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Isbi-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze da sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este tentou matar a Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu-o, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disso, houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu a Asaf, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. E Elanã, filho de Jaaré Oregim, o belemita, feriu a Golias, o geteu cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gate, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão e em cada pé 6 dedos, 24 ao todo, também esse descendia dos gigantes. Quando ele injuriava a Israel, Jontas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. Capítulo 22 do segundo livro de Samuel. Cântico de Davi em ações de graças. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: o Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus da violência, tu me salvas, invoco o Senhor digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador. Dele saíram carvões em chama, baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sob as asas do vento. Por pavilhão pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. Trovejou o Senhor desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, despediu setas e espalhou os meus inimigos, e raios os desbaratou. Então se viu o leito das águas, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo iroso resfolgar das suas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele e me guardei da iniquidade.
Daí retribuir-me, ó Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance da vista abates os altivos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama a luz das minhas trevas, pois contigo desbarato o exército, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos que nele refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e minha força, ele perfeitamente desembaraça o meu caminho, ele deu a meus pés a ligeireza das corças, e me firmou nas minhas alturas, ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze, também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu, alongaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Acabei com eles esmagando-os, a tal ponto que não puderam levantar-se. Caíram sobre meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste o que se levantaram contra mim. Também puseste em fogo os meus inimigos, e os que me odiaram, eu os exterminei. Olharam, mas ninguém lhes acudiu. Sim, para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moio como o pó da terra. Esmaguei-os como a lama das ruas, os amassei. Das contendas do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Povo que não conheci me serviu. Os estrangeiros se me sujeitaram ouvindo a minha voz, me obedeceram. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive, ó Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou dentre os meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. E me livraste do homem violento. Celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e a sua benignidade para com o seu ungido, com Davi, a sua posteridade para sempre. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. As últimas palavras de Davi. São essas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, como a manhã sem nuvens. Como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus em minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas qualquer para os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe, Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Sama no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram, e no tempo da cega foram ter com Davi a caverna de Adulão, e uma tropa de filisteus se acampara no vale dos Refaíns.
Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me der beber água do poço que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus e atiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, porém a derramou como libação ao Senhor. E disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com o perigo de sua vida? De maneira que não a quis beber. São essas coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 30, e alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os primeiros 3. Era ele mais nobre do que os 30, e era o primeiro deles, contudo aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizeel e grande em obras. Feriu ele 2 heróis de Moabe. Desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia uma lança na Benaia, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe da mão a lança e com ela o matou. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Élica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maaraí, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim. Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete e Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatas. Sama, Amarita, Aião, filho de Sarar, Ararita. Elifelete, filho de Azabai, filho de Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Esraí, Carmelita, Paraí, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita. Zeleque, Amonita, Naarai, Beoretita, que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia. Ira, Itrita, Garebe, Itrita. Urias, Eteu, ao todo 37. Capítulo 24 do segundo livro de Samuel. O levantamento do censo. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. E o rei, meu senhor, o veja, mas por que tem prazer nisto, ó rei, meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei, a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer, à direita da cidade de que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram Adá a Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe, de Judá a Berseba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Davi escolhe o castigo. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi, e lhe o fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Te libera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou.
Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até o tempo que ele determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que feria ao povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Davi erige um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia veio Gade ter com Davi. Ele disse: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem, ó rei meu senhor, ao meu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem lhe parecer. Eis aí os bois para o holocausto e os trilhos e a apeiragem dos bois para a lenha. Tudo isto a rei Araúna oferece ao rei, e ajuntou: que o Senhor teu Deus te seja propício. Porém o rei disse a Araúna: não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 siclos de prata. Edificou ali ao Senhor um altar e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou de sobre Israel. Segunda Samuel. O segundo livro de Samuel, capítulo 1. Davi recebe a notícia da derrota e da morte de Saul. Depois da morte de Saul, voltando Davi da derrota dos amalequitas, e estando já 2 dias em Ziclag, sucedeu ao 3º dia aparecer do arraial de Saul um homem com as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando ele a Davi, inclinou-se, lançando-se em terra. Perguntou-lhe Davi: de onde vens? Ele respondeu: fugi do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. Ele lhe respondeu: o povo fugiu da batalha e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas seu filho. Disse Davi ao moço que lhe dava as novas: como sabes tu que Saul e Jonatas seu filho são mortos? Então disse o moço portador das notícias: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, eis que Saul estava apoiado sobre a sua lança e os carros e as cavalarias apretavam com ele. Olhando ele para trás, viu-me, chamou-me, eu disse: eis-me aqui. Ele perguntou: quem és tu? Eu respondi: sou a Amalequita. Então me disse: arremete sobre mim e mata-me, pois me sinto vencido de cãibra, mas o tino se acha ainda todo em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele, eu matei, porque bem sabia eu que ele não viveria depois de ter caído. Tomei-lhe a coroa que trazia na cabeça e o bracelete e os trouxe aqui ao meu senhor. Davi manda matar o Amalequita. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e a rasgou, e assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde, por Saul e por Jonatas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então perguntou Davi ao moço, portador das notícias: de onde és tu? Ele respondeu: sou filho de um homem estrangeiro, Amalequita. Davi lhe disse: como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Então chamou Davi um dos moços e lhe disse: vem, lança-te sobre esse homem. Ele o feriu de sorte que morreu. Disse-lhe Davi: o teu sangue seja sobre a tua cabeça, porque a tua própria boca testificou contra ti, dizendo: matei o ungido do Senhor. O lamento de Davi por Saul e Jonatas. Planteou Davi Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o que está escrito no livro dos justos: a tua glória, Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não os noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegre as filhas dos filisteus, nem salte de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós, nem orvalho, nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas. Pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas.
nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhos de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu temor, ultrapassando o amor de mulheres, como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Davi aclamado rei de Judá. Depois disso, consultou Davi ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá? Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu Davi para lá e também as suas duas mulheres, Aionã e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. Fez Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com sua família, habitar nas aldeias de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi rei sobre a casa de Judá. E informaram Davi de que os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes de Gileade para dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós por esta humanidade, para com vosso Senhor, para com Saul, pois o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de misericórdia e fidelidade, e eu vos recompensarei este bem que fizestes. Agora, pois, sejam fortes as vossas mãos e sede valentes, pois Saul, vosso Senhor, é morto, e os da casa de Judá me ungiram rei sobre si. Abner faz Isbosete rei de Israel. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. E eu constituí o rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. Somente a casa de Judá seguia a Davi. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. Vitória de Davi sobre Isbosete. Saiu Abner, filho de Ner, com os homens de Isbosete, filho de Saul, de Maanaim, a Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os homens de Davi, e se encontraram uns com os outros perto do açude de Gibeão. Pararam esses do lado de cá e do açude, e aqueles do lado de lá. Disse Abner a Joabe: levantem-se os moços e batam-se diante de nós. Respondeu Joabe: levante-se. Então se levantaram e avançaram em igual número 12 de Benjamim, da parte de Isbosete, filho de Saul, e 12 dos homens de Davi. Cada um lançou mão de cabeça do outro, meteu-lhe a espada no lado, e caíram juntamente, onde se chamou aquele lugar Campo das Espadas, que está junto a Gibeão. Seguiu-se crua a peleja naquele dia, porém Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos homens de Davi. Abner mata a Azael. Estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. Azael era ligeiro de pés como gazela selvagem. Azael perseguiu Abner e na sua perseguição não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Então olhou Abner para trás e perguntou: és tu Azael? Ele respondeu: eu mesmo. Então ele disse a Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, lança a mão de um dos moços e toma-lhe a armadura. Porém Azael não quis apartar-se dele. Então Abner tornou a dizer-lhe: desvia-te de detrás de mim, porque hei de eu ferir-te e dar contigo em terra. Eu como me avistaria rosto a rosto com Joabe teu irmão? Porém, recusando ele desviar-se, Abner o feriu no abdômen com a extremidade inferior da lança, que lhe saiu por detrás. Azael caiu e morreu no mesmo lugar. Todos quantos chegavam no lugar em que Azael caíra e morrera, paravam. Joabe persegue os homens de Abner. Porém Joabe e Abisai perseguiram Abner, e pôs-se o sol quando chegaram ele ao outeiro de Amã, ou aliás, de Amá, que está diante de Giá, junto ao caminho do deserto de Gibeão. Os filhos de Benjamim se juntaram atrás de Abner, e cerrados numa tropa puseram-se no cimo de um outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Não sabes que serão amargas as suas consequências? Até quando demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos? Respondeu Joabe: tão certo como vive Deus, se não tivesse falado, só amanhã cedo o povo cessaria de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe tocou a trombeta e todo o povo parou, e eles não perseguiram mais Israel e já não pelejaram.
Abner e seus homens marcharam toda aquela noite para a planície, passaram o Jordão e, caminhando toda a manhã, chegaram a Maanaim. Joabe deixou de perseguir Abner e, tendo ele ajuntado todo o povo, faltavam 19 dos homens de Davi, além de Azael. Porém, os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 360 homens que ali ficaram mortos. Levaram Azael e o enterraram na sepultura de seu pai, a qual estava em Belém. Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu-lhes o dia em Hebrom. Segundo livro de Samuel, capítulo 3. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. A família de Davi em Hebrom. Em Hebrom nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Amnon de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Quileabe de Abigail, viúva de Nabal, o Carmelita. O terceiro, Abisalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, filho de Agite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, mulher de Davi. Este nasceu a Davi em Hebrom. Abner faz aliança com Davi. Havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner se fez poderoso na casa de Saul. Teve Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. Perguntou Isbosete a Abner: por que coabitaste com a concubina de meu pai? Então se irou muito Abner por causa das palavras de Isbosete e disse: sou eu cabeça de cão para ajudar? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e te não entreguei nas mãos de Davi? Contudo me queres hoje culpar por causa dessa mulher. Assim faça Deus segundo lhe aparecer a Abner. Se como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E nenhuma palavra pôde Isbosete responder a Abner, porque o temia. Então, de sua parte, ordenou Abner mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Faze comigo aliança, e eu te ajudarei e fazer passar-te a ti todo Israel. Respondeu Davi: bem, eu farei aliança contigo, porém uma coisa exijo: quando vieres a mim, não verás a minha face, se primeiro me não trouxeres a Mical, filha de Saul. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: dá-me de volta minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Então Isbosete mandou tirá-la a seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Seu marido a acompanhou, caminhando e chorando após ela até Baurim. Disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: outrora procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Fazei-o, pois agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: por intermédio de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Da mesma sorte falou também Abner aos ouvidos de Benjamim, e foi ainda dizer a Davi em Hebrom tudo o que agradava a Israel e a toda a casa de Benjamim. Veio Abner ter com Davi em Hebrom e 20 homens com ele. Davi ofereceu um banquete a Abner e aos homens que com ele vieram. Então disse Abner a Davi: levantar-me-ei e irei para juntar todo Israel ao rei, meu senhor, para fazer aliança contigo. Tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner e ele se foi em paz. Joabe mata Abner à traição. Eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma investida e traziam consigo grande despojo. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque este o havia despedido, e eles se foram em paz. Chegando, pois, Joabe e toda a tropa que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, o que o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, como, pois, o despediste, indo-se ele livremente? Bem conheces Abner, filho de Ner, veio para enganar-te, tomar conhecimento das tuas empresas e sondar todos os teus planos. Retirando-se Joabe de Davi, enviou mensageiros após Abner e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Tornando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o tomou à parte, no interior da porta, para lhe falar em segredo, e ali o feriu no abdômen, e ele morreu agindo assim, Joabe, em vingança do sangue de seu irmão Azael. Sabendo depois, Davi disse: inocentes somos eu e o meu reino, para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner.
caia este sangue sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai. Jamais falte da casa de Joabe que tenha fluxo, que seja leproso, que se apoie em muleta, quem caia a espada, quem necessite de pão. Joabe, pois, e seu irmão Abisai mataram Abner por ter morto seu irmão Azael na peleja em Gibeão. Davi lamenta a morte de Abner. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi, seguindo o féretro, sepultaram Abner em Hebrom. O rei levantou a voz e chorou junto da sepultura de Abner. Chorou também todo o povo. E o rei, pranteando a Abner, disse: teria de morrer Abner como se for um perverso? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões. Caíste como que caem diante dos filhos da maldade. E todo o povo chorou muito mais por ele. Então veio todo o povo fazer que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se eu provar pão ou alguma coisa antes do sol posto. Todo o povo notou isso, e lhe pareceu bem, assim como lhe pareceu bem tudo quanto o rei fez. Todo o povo e todo Israel naquele mesmo dia ficaram sabendo que não procedera do rei que matasse Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus homens: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande homem? No presente sou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais fortes do que eu. Retribua o Senhor ao que fez mal, segundo a sua maldade. Segundo livro de Samuel, capítulo 4. A morte de Isbosete. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo o Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens, capitães de tropas, um se chamava Baná e o outro Recabe, filhos de Rimom, o Beerotita, dos filhos de Benjamim, porque também Beerote era tida como pertencente a Benjamim. Tinham fugido os Beerotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, o filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés, a idade de 5 anos, quando Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul, ele de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Indo Recabe a Baná, filhos de Rimom, Beerotita, chegaram à casa de Isbosete no maior calor do dia, estando este a dormir ao meio-dia. Ali entraram para o interior da casa, como que vindo buscar trigo, e o feriram no abdômen. Recabe e Baná, seu irmão, escaparam. Tendo eles entrado na casa, estando ele no seu leito, no quarto de dormir, feriram-no e o mataram. Cortaram-lhe depois a cabeça e a levaram andando toda a noite pelo caminho da planície. Trouxeram a cabeça de Isbosete ao rei Davi, a Hebrom, e lhe disseram: eis aqui a cabeça de Isbosete, filho de Saul, teu inimigo, que procurava tirar-te a vida. Assim o Senhor vingou hoje ao rei, meu senhor, de Saul e da sua descendência. Porém Davi, respondendo a Recabe e a Baná, seu irmão, filhos de Rimon, o Beerotita, disse-lhe: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia. Se eu logo lancei mão daquele que me trouxe notícia, dizendo: eis que Saul é morto, parecendo-lhe, porém, aos seus olhos que era como quem trazia boas novas, e como a recompensa o matei em Ziclag. Muito mais a perversos que mataram um homem justo em sua casa, no seu leito. Agora, pois, não requereria eu o seu sangue de vossas mãos, e não vos exterminaria da terra? Deu Davi ordem aos seus moços, eles, pois os mataram, e tendo-lhes cortado as mãos e os pés, os penduraram junto ao açude em Hebrom. Tomaram, porém, a cabeça de Isbosete e enterraram na sepultura de Abner em Hebrom. Capítulo 5 de 2º livro de Samuel. Davi é ungido rei de todo o Israel. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Davi conquista Sião. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos
te repelirão, como quem diz, Davi não entrará neste lugar. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará na casa. Assentou Davi na fortaleza e ele chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. O reinado de Davi reconhecido por Irão. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros que edificaram uma casa a Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém. Tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram-lhe mais filhos e filhas. São estes os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Davi derrota os filisteus. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas mãos? Respondeu o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, é o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gezer. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6. Davi traz para Jerusalém a arca. Tomou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à ira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez, Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed em Edom, o Geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed Edom, o Geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. A arca é levada para Jerusalém. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed Edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos.
e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Mical, repreendida por Davi. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas, de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes de que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de que falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Segundo Samuel, capítulo 7. A aliança do Senhor com Davi. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus se acha numa tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para a minha habitação. Perdão, ele está perguntando: edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e da detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Eu fui contigo por onde quer que andasse, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Ações de graças de Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes. E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Que mais ainda te poderá dizer, Davi? Pois tu conheces bem a teu servo, ó Senhor Deus. Por causa da tua palavra e segundo o teu coração fizeste toda essa grandeza, dando-a a conhecer a teu servo. Portanto, grandíssimo és, ó Senhor Deus, porque não há semelhante a ti, não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Que há como o teu povo, como Israel, gente única na terra, quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, e para fazer a ti mesmo um nome, a fazer o teu povo essas grandes e tremendas coisas para a tua terra, diante do teu povo que tu resgataste do Egito, desterrando as nações e seus deuses, estabeleceste teu povo Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor Deus, quanto a esta palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, confirma-a para sempre e faze-me como falaste. Seja para sempre agradecido o teu nome, diga-se: o Senhor dos Exércitos é Deus sobre Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, ó Senhor dos Exércitos, Deus de Israel,
fizeste ao teu servo esta revelação, dizendo: edificar-te-ei casa. Por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor Deus, tu mesmo és Deus e as tuas palavras são verdade, e tens prometido a teu servo este bem. Se, pois, agora és servido de abençoar a casa do teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor Deus, o disseste, e com a tua bênção será para sempre bendita a casa do teu servo. Capítulo 8 do segundo livro de Samuel. Diversas vitórias de Davi. Depois disto, feriu Davi aos filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra, e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, 1 vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi, e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobá, porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, e lhe pagavam tributo, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betai e de Berotai, de cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por haver o ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, ou a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus, de Amaleque, dos despojos de Hadadezer, filho de Reob, rei de Zobá. Ganhou Davi renome quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale do Sal. Pôs guarnições em Edom, em todo o Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi, e o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Oficiais de Davi. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era comandante do exército. Josafá, filho de Ahilude, era cronista. Zadok, filho de Aitube, e Aimeleque, o filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Seraías, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, era o comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram seus ministros. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. A bondade de Davi para com o filho de Jonas. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica.
Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Capítulo 10 do segundo livro de Samuel. Davi derrota os Amonitas e os Sírios. Depois disto morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de bondade para com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi seus servos para o consolar acerca de seu pai, e vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram ao seu senhor Anum: pensas que porque Davi te haver mandado consoladores está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecer a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Anum os servos de Davi, ele raspou metade da barba, ele lhes cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Sabedor disso, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó até que vos torne a crescer a barba, então vinde. Vendo, pois, os filhos de Amon que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram mensageiros tomar a soldo 20.000 homens de pés dos sírios de Bet-Reob e dos filhos de Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 de Tobi. O que, ouvindo Davi, enviou contra eles a Joabe com todo o exército dos valentes. Saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. E os filhos de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que estava preparada contra ele a batalha, tanto pela frente como pela retaguarda, escolheu dentre todos que havia de melhor em Israel e os formou em linha contra os sírios. E o resto do povo entregou a Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro, e se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Sê forte, pois pelejemos varonilmente pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor o que bem lhe parecer. Então avançou Joabe com o povo que estava com ele, e travaram peleja contra os sírios, e esses fugiram diante deles. Vendo os filhos de Amon que os sírios fugiu, também eles fugiram de diante de Abisai, e entraram na cidade. Voltou Joabe dos filhos de Amon e tornou a Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que tinham sido desbaratados diante de Israel, tornaram a refazer-se. E Hadadezer fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio, e vieram a Eilã. Sobaque, chefe do exército de Hadadezer, marchava adiante deles. Informado Davi, juntou a todo Israel, passou o Jordão e foi a Eilã. Os sírios se puseram em ordem de batalha contra Davi e pelejaram contra ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi matou dentre os sírios os homens de 700 carros e 40.000 homens de cavalo. Também feriu a Sobaque, chefe do exército, de tal sorte que morreu ali. Vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer que foram vencidos, fizeram paz com Israel e os serviram, e temeram os sírios de ainda socorrer aos filhos de Amon. Capítulo 11 de segundo livro de Samuel. Davi comete adultério com Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. E depois Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se ele seguiu um presente do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor e não desceu para a sua casa. Fizeram saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada?
por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias a Davi, a arca, Israel e Judá ficam em tendas, Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias, demora-te aqui ainda hoje e amanhã te despedirei. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou à tarde. Saiu Urias deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. A morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns dos povos dos servos. Caíram alguns do povo dos servos de Davi e morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro dizendo, se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos desta peleja, suceder que ele se encolerize e te diga, por que vos chegastes assim perto da cidade a pelejar? Não sabias vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu Abimeleque, filho de Jerubezete? Não lançou uma mulher sobre ele do muro um pedaço de mó, corredor de que morreu em Tebes? Porque vós chegastes ao muro, então dirás, também morreu teu servo Urias, o Eteu. Partiu o mensageiro e chegando fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi, na verdade aqueles homens foram mais poderosos do que nós, e saíram contra nós ao campo, porém nós somos contra eles, até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos, e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o Eteu. Disse Davi ao mensageiro, assim dirás a Joabe, não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Davi casa com Batseba. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher. Ele deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinham rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos, comia do seu bocado, do seu copo, bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi, tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Eu também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, porque se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste um oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto, deste motivo, a que blasfemaste os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. A morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra.
Então os anciãos da sua casa se chegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temia os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Por que mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuarei eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, e se deitou com ela, teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Davi conquista Rabá. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, e disse: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Ajuntai, pois, agora o resto do povo e cerca a cidade e toma, para não suceder que, tomando-a eu, se aclame sobre ela o meu nome. Reuniu, pois, Davi a todo o povo, e marchou para Rabá e pelejou contra ela, e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, o peso da coroa era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta na cabeça de Davi, e da cidade levou muito grande despojo. Trazendo o povo que havia nela, fê-lo passar as serras, e as picaretas, e as machados de ferro, e a machados de ferros, e em fornos de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Capítulo 13 do segundo livro de Samuel. O incesto de Aminon. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. Ele lhe disse: por que tanto emagrece de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: deita na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Aminon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse Aminon: fazei retirar a todos da minha presença, e todos se retiraram. Então disse Aminon a Tamar: traze a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhos oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém ela disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvido ao que ela lhe dizia antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e a deitou com ela. Forçou-a e se deitou com ela. Depois Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe votara. Disse-lhe Aminon: levanta-te e vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria lançando-me fora do que a outra que me fizeste. Porém, ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Trazia ela uma túnica
talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Então Tamar tomou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon, teu irmão, contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve dos lados em casa de Absalão, seu irmão. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira. Porém Absalão não falou com Aminon, nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter se esforçado a Tamar, sua irmã. Por ter este forçado a Tamar, sua irmã. Absalão mata Aminon. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que teu servo faz a tosquia, peço que com o teu servo venham o rei e os seus servidores. O rei, porém, disse a Absalão: não, filho meu, não vamos todos juntos, para não te sermos pesados. Instou com ele Absalão, porém ele não quis ir, contudo o abençoou. Então disse Absalão: se não queres ir, pelo menos deixa ir conosco Aminon, meu irmão. Porém o rei lhe disse: para que ele iria contigo? Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vou dizer: feri Aminon, então o matareis. Não temais, pois não sou eu quem o vou ordena? Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram Aminon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou seu mulo e fugiram. Iam eles ainda do caminho, quando chegou a notícia a Davi: Absalão feriu todos os filhos do rei e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: não pense, o meu senhor, que mataram a todos os jovens filhos do rei, porque só morreu Aminon, pois assim já revelavam as feições de Absalão desde o dia que sua irmã Tamar foi forçada por Aminon. Não meta, pois, agora na cabeça ao rei, meu senhor, tal coisa, supondo que morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então disse Jonadab ao rei: eis aí vêm os filhos do rei, segundo a palavra do teu servo. Assim sucedeu. Mal acabara de falar, chegavam os filhos do rei, e levantando a voz, choraram também o rei, todos os seus servos choraram amargamente. Absalão foge para Talmai. Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi planteava seu filho todos os dias. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto.